Aleluia, glória a Jesus. Jesus está aqui, pede o que queres. Jesus está aqui, pede o que queres. Ele tem poder, Ele te dará. Jesus está aqui, aleluia. Pede o que queres, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh, coisa maravilhosa está na presença do Senhor. Adore a Deus, adore a Deus, adore ao Senhor Jesus, porque Ele é o detentor da tua vida, Ele é o detentor da tua alegria e da tua felicidade. Felizes são aqueles que esperam no Senhor Jesus. Felizes são aqueles que confiam no Senhor, cuja confiança está no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sei, irmão, estava lembrando aqui, e de verdade, lá de trás, tinha um hino que nós, quando íamos à vigília, era mais ou menos assim: é bem feliz aquele que no céu já tem seu nome escrito já, se consideram livres da condenação, creram no sangue do Cordeiro, estão justificados já, têm a certeza de fruir a salvação. No tono branco está, tudo se agitará com a presença do Senhor que fez a terra e o mar. Tudo perecerá, tudo derreterá, tudo que o homem fez na terra se desmanchará. A terra fugirá, o céu se enrolará, até o mar prestará conta dos seus mortos. Mas a igreja comprada com o sangue de Cristo estará lá no céu. Mas a igreja comprada com o sangue de Cristo estará lá no céu. Naquela cidade habitará quem tem seu nome escrito lá no livro da vida do Santo Cordeiro. Um dia no céu está, no tono branco está, tudo se agitará com a presença do Senhor que fez a terra e o mar. Tudo perecerá, tudo derreterá, tudo que o homem fez na terra se desmanchará. A terra fugirá, o céu se enrolará, até o mar prestará conta dos seus mortos. Mas a igreja comprada com o sangue de Cristo estará lá no céu. Mas a igreja comprada com o sangue de Cristo estará lá no céu. Você tem esperança de chegar no céu? Bendiga o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 13, versos do 1 ao 7, conforme já lemos nesta manhã. Eu quero convidar os meus irmãos para que abramos as nossas Bíblias. Eu estou muito feliz, irmãos, porque posso ver a cada instante, a cada manhã, que Deus habita no meio dos louvores, na simplicidade do louvor. É ali que o Senhor habita. O Senhor nosso Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. Uma igreja que glorifica o seu nome, uma igreja que engrandece o nome do Senhor, e boa coisa é engrandecer o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Está escrito assim, irmãos: ora, antes, Evangelho de João, capítulo 13, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes,
Tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas o saberás depois. Agora, versículo 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhado o bocado o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu o propósito que lhe dissera isso. Porque, como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus tinha lhe dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite. Você crê nessa palavra? Pode dizer comigo amém? Oremos. Querido Deus, Pai Santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado porque o Senhor tem nos dado o Teu Espírito Santo, que veio para estar conosco como consolador, como ajudador, como paracleto da Tua igreja, do Teu povo. Porque já não temos, ó Pai querido, como no início o Teu Filho amado, a quem o mundo matou, os meus pecados mataram, tripudiaram com meu Jesus, com nosso Jesus, e eu sou culpado disso, mas o Teu amor, aleluia, o Teu amor nos dá o Teu Espírito Santo para nos trazer de volta ao caminho, para nos trazer à realidade. Portanto, Senhor, estamos aqui nesta noite mais uma vez para cumprir o pedido do amado Jesus, do querido Jesus, do Senhor das nossas almas, daquele que comprou-nos com o seu sangue, com o seu sacrifício, ó Deus, e que nesta noite nós possamos honrar o nome do Senhor Jesus com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com os nossos movimentos. É o que eu te peço e eu quero te agradecer no nome daquele que é sobre todos os nomes, Jesus, o nosso Senhor. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Queridos irmãos, eu acho muito bonito quando olhamos para a palavra do Senhor. E é muito maravilhoso quando nós descobrimos e aprendemos a palavra de Deus. Mas melhor ainda é quando nós vivemos essa realidade ao ponto de executar em nossas vidas a palavra do Senhor Jesus. É como se um engenheiro faz engenharia, e eu sei como é que é. Tem alguns engenheiros ou advogados, médicos até, que passam por uma faculdade, fazem doutorado, mestrado, mas não conseguem entender o que estão fazendo, não desenvolvem. E muitas vezes nós encontramos pessoas que nem fizeram uma faculdade. Alguns chamam de autodidatas, outros chamam de milagre, mas a verdade é que eles têm em si, no bojo da sua vida, a capacidade muito superior àqueles que foram mestrados. E isso é muito peculiar àqueles que servem a Deus, porque está escrito, volto a dizer, está escrito, caso alguém não aceite, que Deus escolheu, veja só, Ele não pegou, Ele escolheu as coisas vis desse mundo para confundir as coisas que são, ou pelo menos que pensam ser. De maneira que não se embarace, não se engane com o que o mundo diz ser melhor, porque a palavra de Deus nos afirma
que tudo que o mundo diz que é melhor, não é melhor, é o pior. Mas tudo que o Senhor Deus diz que é melhor, nele está a verdade. Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E ele veio ao mundo para a salvação de muitos, mas o mundo não lhe conheceu, porque o mundo ama fazer as coisas escondidas nas trevas, e ele, como luz, ofuscou o trabalho dos homens, o errar dos homens e mulheres, e ele veio iluminando aonde estava o inimigo. E eu estou falando da verdade do princípio, do Verbo do princípio, do Criador de todas as coisas, e esse Criador é Jesus. Jesus, o Criador do mundo, veio para o que era seu, mas os que era seu não o reconheceram. Quando Jesus, nascido de Maria, pela vontade do Espírito Santo, surgiu no mundo, e ele já dava testemunho desde o seu nascimento, que era o Messias de Deus. Mas as pessoas, elas queriam o Messias conforme a sua concepção. Isso não é diferente hoje. Deus manda a palavra, mas as pessoas querem a palavra conforme elas escolheram. Eu observei nesta manhã, após a ceia, algumas pessoas, me perdoem a sinceridade, que nos procuraram dizendo: pastor, esta palavra, um dizia, essa palavra foi para mim, outro, o Senhor agiu na minha vida hoje, outro, mas e eu pensando aqui, dizendo, mas por quê? No momento em que o Senhor falava, não glorificavam o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque o homem é mau, e ele tem consigo, e habita dentro de mim, e eu sepulto todo dia o pecado original chamado orgulho. Se eu o glorificar, alguém vai achar que está falando comigo. E daí? Não é melhor ser curado? Não é melhor ser sarado? Não é melhor ser humilde? Não é melhor fazer como a mulher do poço de Jacó? Saiu correndo e foi dizer: olha, o Messias está ali. Ele disse todo o meu erro. Ele é o Messias do Senhor. Aleluia. Ah, mundo incrédulo, oh, dias difíceis, relapsos, enoja até, e o Senhor está enojado, como foi naqueles dias, porque Jesus veio, e ele ia curando. No princípio se maravilharam com Jesus, mas daqui a pouco ele voltou para Nazaré, sua terra, e disseram: peraí, ele é daqui. E já está escrito na palavra de Deus. E não se assuste que o profeta não tem honra na sua terra, na sua pátria. Enquanto era na Galileia, Jesus era esperado em Nazaré. Mas quando ele chega na região de Judeia, na região de Nazaré, aí alguém diz: não, mas ele é daqui. Se é daqui ou não... Sabe aquele negócio? Eu quero ouvir de alguém de longe. Eu vou dizer para você, quem vem de longe, mas ele mora tão pertinho de nós. O Espírito Santo mora dentro de você. Ele fala com você todo dia. Ele está te orientando por onde ir. E muitas vezes você não aceita e quer que outro fale, mas ele está aí. E Jesus diz em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, algo lindo vai acontecer. Eu vou entrar, vou cear com ele, e ele vai cear comigo. E boa coisa é cear com Jesus. Jesus agora começou a ser perseguido, inclusive por seus irmãos. E eu quero agora já passar lá adiante. Jesus agora está diante dos seus discípulos. Ele, uma semana antes, ele havia estado no lugar aonde os seus pés foi ungido. E a mulher que ungiu com unguento enxugava os pés de Jesus com o seu cabelo. Um dos seus discípulos disse: mas para que fazer isso? Que desperdício. Sabe, para que fazer esse negócio? Na linguagem de hoje,
É muito puxa. É muito, bajulação demais. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos. Saiba valorizar enquanto a vida. Valoriza o teu pai, valoriza a tua mãe, valoriza a tua esposa, valoriza teu esposo, valoriza o casamento, valoriza a igreja, valoriza a palavra, valoriza Jesus. Porque quem é, quem tem, quem não tem, peça a Deus que Deus dá. Valoriza, porque o tempo vai passar. Jesus disse, vocês não sabem por que ela está fazendo isso, deixa ela. Eu imagino ali, irmãos, Jesus sabia de tudo, porque está escrito, ele sabia da hora. Cada coisa, cada momento que aconteceu com Jesus, ele já sabia antes. Ele disse, ela está fazendo isso para o meu funeral. Eu creio que Jesus olhava ali, uma população inteira, soldados, até meus irmãos, porque vocês não vão achar os irmãos de Jesus na cruz chorando. Não, você vai achar Maria. E vai achar um irmão postiço, João. Mas os irmãos de Jesus não estavam com ele. Não te preocupa. Já aconteceu antes com Jesus. Não te preocupa não. Quando você vê alguém, mas como é que pode, pastor, isso acontecer? Já aconteceu com ele antes. E tudo que está escrito, para nossa educação está escrito, diz a palavra de Deus. João, eis aí tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Em outras palavras, cadê meus irmãos? Jesus, naquele lugar, naquele momento em que a mulher ungia os seus pés e enxugava com seus cabelos, eu tenho para mim, irmãos, eu tenho para mim. Jesus olhava assim e dizia, daqui a pouco esse pé vai estar furado, um cravo vai ter atravessado. Mas essa mulher está escrevendo a história dela. Os céus deveriam estar olhando dizendo assim, essa mulher vai ser bem recebida aqui em cima. O Rei dos Reis, o Criador do mundo, está sendo ungido nos pés por uma mulher, para a glória de Deus. Aleluia! Você entendeu? É por isso que glorificou a Deus. Ai, irmão, como é bom. Por isso que eu vivo glorificando o nome do Senhor Jesus. Aquele mesmo pé, e Jesus agora, nesse momento, ele pega ali, tira as suas vestes, se enrola com uma toalha. Nós lemos aqui João capítulo 3, verso do 1 ao 7. E ele pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Uma semana depois, logo no início desta semana, quando Jesus entra em Jerusalém, a multidão ovacionava dizendo, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos aqui para lembrar do sacrifício de Jesus, não é? Mas em nome de Jesus, na semana que vem, nós que estamos aqui cantando, louvando o nome dEle, buscando se santificar, pedindo perdão pelos nossos pecados, cai de novo não, irmão, cai não, crucifica Jesus não. Jesus sofreu por nós, e ainda hoje, muitos crucificam Jesus. Jesus, naquele momento, ele pegava a bacia, lavando os pés dos seus discípulos. Eu disse aqui pela manhã, por isso não vou parar-me muito nesse assunto, quero passar para o próximo. Ele nesse momento, lavava os pés dos discípulos, e quando chegou nos pés de Pedro, presta atenção nesse detalhe, ele foi lavar o pé de Pedro. Pedro falou, Senhor, o Senhor vai lavar o meu pé? Ele disse, sim, Pedro, eu preciso lavar os teus pés. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E vou dizer uma coisa, o que eu estou fazendo agora, você não vai entender agora, você vai entender depois. E eu quero te dizer, para passar para a próxima fase, o seguinte: está doendo, está difícil, está estranho, não tenta entender, deixa Deus agir, deixa Ele trabalhar, deixa Ele, senão você não vai ter parte com Ele. Não escolha os seus caminhos, escolha o caminho que o Senhor quiser que você passe. Eu vou dizer de novo, só para quem quer ser discípulo de Jesus,
Você, querido, você, querida, não manda na tua vida. Eu não mando na minha vida. Quem manda na minha vida é Jesus. Quem quer comandar a tua vida é Jesus. Não diga eu vou me cingir. Não, diga se o Senhor quiser, porque Ele sabe o que tem reservado para você. Ele está preparando você e eu. E já começou de manhã aqui, irmãos. Eu não sei porque o pessoal testemunha só depois, para mim depois. Veio um sem número, ele foi entrando ali, me procurando ali, falando. Dá vontade, irmão, de dizer, testemunha para o povo de Deus, para saber que não sou eu, é Ele quem disse, e é Ele quem cumpre, Ele faz os milagres, e o Senhor está no comando desse negócio, é Ele que manda aqui, é Ele que é louvado aqui, é Ele que é Senhor aqui, aí e aqui neste lugar. Oh, Jesus amado, parece, o povo esperava um Jesus guerreiro, um Jesus que ia partir para cima, arrebanhar muita gente, ter muitos seguidores, mas Jesus tinha muito que queria só o que ele tinha, mas quem ele era, não. Nem os irmãos, nem os discípulos. Jesus olhou para Pedro e disse, ô Pedro, ó irmãos, isso é que é ser Cristo. E se você é cristão, eu e você, nós vamos sair transformados nessa noite aqui desse lugar. Lavando os pés. Eu não sei quantos pés você já lavou na vida, mas não responde não, eu sei que são muitos. As mães, pelo menos, das crianças, né? E eu o meu mesmo. Mas eu me lembro uma vez de uma pessoa que nós demos banho. Estava eu e o pastor Juliano. E eu não imaginava depois o que ia acontecer. Não sabia o que estava por vir. Alguns anos depois, 2 ou 3 anos depois, eu estava lá em Pernambuco. Eu e a minha esposa, a caminho de Alagoas. Alugamos um carro, descemos ali nos Guararapes. Só que eu não sabia. Os irmãos da igreja me pagaram uma viagem para lá e eu fui. Aí chegando lá, um dos irmãos aqui da igreja do Imperial, como é que era o nome dele, filho? Eu sei o nome da irmã que era Eteni. O nome da irmã é Eteni, o nome dele eu não lembro. Eu sei que ele era líder da escola bíblica dominical. Aí nós fomos. Não era outro nome. Eu sei que o nome da esposa dele era Eteni. E ele falou, pastor, passa numa cidade chamada São José da Coroa Grande. Nome estranho, né, irmão? Mas é uma cidade, tem lá no Pernambuco. Aí nós andamos, né, filha, longe. Imagina um lugarzinho longe, irmão. E anda. Chegamos em São José da Coroa Grande, a caminho de Alagoas, onde o irmão tinha uma casa na região de Maragogi. Aí quando passamos ali, uma vilinha, irmão. Uma vilinha bem tosca, né, filho? Umas casinhas baixinhas, irmão. Eu me sentia alto naquelas casas, sabe? Eu não sei como ia ser as pessoas mais altas ali para entrar. Mas umas casinhas baixinhas. Aí entrei e parei o carro lá. Aí de lá de fora, olha, eu vim buscar a chave para casa lá na casa da praia. Aí alguém lá de dentro falou, então, peraí que eu já vou pegar. Aí de lá de dentro eu escutei uma voz, manda esse homem entrar. Ele é um servo de Deus. Eu estranhei, falei, mas como é que tem alguém que conhece a gente aqui? Eu e a Rosa, desce pastor. Eu falei, mas irmão, eu estou indo. Descemos, irmãos, só para fazer uma oração. E quando aquele homem veio, eu olhei para ele, era o homem que nós havíamos dado banho. Ele estava há muito tempo sem falar, não queria comer, estava travado. Mas quando ele ouviu uma voz, veja o poder do agir do Espírito Santo. Quando alguém sente algo bom a respeito de outro no coração, o homem se levantou, orou conosco e disseram depois que ele tomou banho, comeu, ficou bem, parecia louco, não lembrava de nada, dizia que a idade dele tinha tirado os pensamentos dele. Irmão, doido, a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho da salvação. Ele ouviu a voz de alguém que o banhou e disse, manda entrar, e modificou naquele momento, naquele lugar, aquela vida, o poder, irmãos, do lavar pé. Você está entendendo? Eu não sei se você consegue entender. Quando alguém faz bem para nós, como é bom. Apesar de que esse Jesus
ele recebeu um benefício numa semana. Na outra ele estava pagando, lavando os pés dos seus discípulos. Mas eu achei importante falar com os meus irmãos. Eu quero correr, porque perdi o tempo nessa manhã aqui, né? No versículo 21 em diante, Jesus, ele diz no versículo 20, ele fala assim, ó, na verdade vos digo, que se alguém receber, preste atenção nesse versículo, tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. Veja só, Jesus disse, na verdade, ou com verdade eu digo, se alguém receber o que eu enviar, está entendendo isso? Jesus enviou, recebe, querido, recebe em nome de Jesus. Jesus está dizendo aqui, me recebe a mim, mas não para por aí. Ele diz, e quem me recebe a mim, recebi quem Jesus enviou. Significa que eu estou recebendo Jesus, significa que eu estou recebendo Deus. Você sabe quem é Deus? É o Todo-Poderoso Chefão. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Se você guardar somente esse versículo hoje, você já vai entender. Cuidado, palavras de Barnabé, não se mete no que é seu, porque de repente você pode estar impedindo uma obra de Deus. O que é de Deus, prospera. O que é de Deus, não prospera. Está entendendo? Irmão, vai pegando a bênção aí. Aí Jesus acabou de dizer isso, o seu coração se angustiou em espírito, dizendo, na verdade, Jesus disse, um de vós vai me trair. Irmãos, eu achei interessante eu falar aqui, se eu dissesse aqui, livre-me Deus e guarde, mas se falar, um de vocês vai me trair, tem mais de 100 pessoas aqui, é fácil. Agora só tinha 12. Aí é quando todo mundo começa a perguntar, sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Sou eu? Quem queria trair Jesus? Veja você, que quem não trai é que se preocupa. Começaram a perguntar, serei eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Pedro de um lado falou, João estava encostado no peito de Jesus, falou, imagina, né? Não sei se foi em Libras, como é que foi. Pergunta para ele, quem é que vai trair? E guarda esse detalhe, irmão. Lá atrás, foi Pedro quem disse, Senhor, o Senhor vai lavar o meu pé? Jesus disse sim. E se eu não fizer isso com você, você não tem parte comigo. O que eu estou fazendo agora, você não vai entender agora, mas vai entender depois. Jesus estava querendo dizer, Pedro, você ainda não está pronto. Quando você estiver pronto, você vai entender tudo que eu estou fazendo. Pedro então disse, Senhor, lava então meu corpo inteiro, lava a cabeça, lava os pés. Jesus falou, não, o que está limpo, já está limpo. Na verdade, todos vocês já estão limpos. Era a palavra pela palavra, menos um, que era Judas. Pedro, irmãos, era meio truculento. E Jesus segurando a barra de Pedro, permitam-me dizer assim, foi ele quem perguntou. Mas Jesus, irmãos, tem desafio que ele aceita. É melhor perguntar para Jesus, é melhor conversar com Jesus, do que ficar de canto fazendo juízo de Jesus, fazendo juízo daquele que ele enviou, fazendo mau juízo dos negócios de Jesus com relação à vida eterna. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é salvação, é poder de Deus para transformar. Isso é o reino de Deus, e o reino de Deus está sobre nós nesta noite, aqui nesse lugar. Seja transformado em nome de Jesus. Nem que seja um Pedro, porque Jesus disse, Pedro, você está dizendo que por mim você vai em qualquer lugar. Irmão, vamos falar a verdade, acho que até eu ia começar a gostar desse Pedro.
Não, Senhor, me lava logo, né? Pedro era meio atirado, mas ele sabia, ele estava investindo em Jesus. Quem sabe alguém dizia, mas esse Pedro só dá nota fora, né? Esse Pedro só se adianta. Mas Jesus conhecia, porque está escrito: eu sei os que eu chamei, eu sei os que eu capacitei. Deus conhece os que são seus. Pode ser que ninguém conheça, mas Deus conhece o teu coração. Uma certa feita, Samuel chegou diante da casa de Jessé, cada moço alto, truculento, guerreiro, e ele foi logo ungindo um. Ele era homem de Deus, mas Deus falou: você pode ser meu profeta, você pode ser aquele que eu chamei para ungir, você pode ter anjos ao seu favor, você pode ser uma bênção, mas eu sou Deus, quem manda sou eu. Eu não vejo como vê o homem, eu enxergo além do que o homem vê. Ainda tem um Davi, tem um coitado lá no campo, e eu vou fazer dele grande. Então, se eu fosse você, bendiria o nome do Senhor, quereria conversar com ele, andar pertinho dele e tomar uma ceia para glorificar o seu nome, o seu maravilhoso nome. E se isso é verdade, glorifica o nome do Senhor, porque ele está aqui. Ele disse: fazer isso todas as vezes em memória de mim. E se ele disse isso, ele está nesse lugar. E se ele está nesse lugar, não pare de adorar o nome de Jesus, porque ele merece. Fala a verdade, irmão. Estou até gritando demais hoje. Mas que vontade, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. O ambiente está propício à glória de Deus. O lugar está gostoso. Aonde tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem os céus, tem o reino de Deus. Aleluia! É por isso que desde o início aqui tem línguas estranhas, tem glória a Deus, tem aleluia. Essa é a igreja triunfante, essa é a igreja do Senhor, essa é a noiva de Jesus que vai subir um dia. Glória a Jesus. É por isso que Pedro era daquele jeito. Em momento nenhum Jesus falou: Pedro, maneira aí, Pedro. Não, Jesus compreendia ele. Jesus disse para ele: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Imagina, irmão. Mas Jesus tinha um negócio com Pedro. Eu não sei se você está entendendo. Quando Deus escolhe alguém, Ele faz de gosto, porque Ele conhece. E alguém disse anteriormente, alguns dias atrás, o início e a trajetória não são capazes de dizer do fim. As Olimpíadas que o digam, tantos chegam como favoritos, foram até campeões anteriormente, mas o que importa é o dia de hoje. Não adianta o tempo de crente ou quanto tempo foi. Eu estou no meu 43º ano tomando ceia, mas isso não conta se eu não chegar no fim. A vitória está no fim, e eu tenho um amor por aquele fim. Aleluia! Eu não julgo que tenha vencido, mas uma coisa eu faço: deixo as coisas que ficam para trás. Um atira daqui, o outro empurra de lá, outro chuta de lá, eu não compreendo. Eu olho: Jesus, o Senhor é o meu alvo, o Senhor é o meu alvo, e eu sei que vê-lo-ei face a face. Aleluia, glória a Jesus. Por isso eu não posso parar de adorar. Irmão, tenha expectativas. Não frustre as suas expectativas em relação a Deus. Não pare de trabalhar. Não fique detido no meio da caminhada. Não pare em nome de Jesus. Não pare, não pare, não pare. Porque você não tem ideia do gozo celeste que está preparado para nós. Jesus está mostrando, irmãos, com as últimas coisas. Eu falei de manhã aqui, então não vou gastar muito tempo com isso. Mas o mundo bonito está ruindo. Alemanha, Suíça, Holanda, Bélgica, Canadá, Estados Unidos da América. Tem gente até que queria: eu vou porque eu queria ver neve. Tem neve no Brasil? Mas vou dizer para mas então eu vou ficar no Brasil. Não, não é essa a questão. Porque todo esse mundo vai se findar, vai acabar. O teu amor, o teu gozo deve estar no Senhor e nos seus planos. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus agora, Ele está chegando o momento. Teve os pés lavados, está lavando os pés, mas está chegando o momento dos seus pés serem furados. Imagina, irmão. Imagina alguém que você ame. Imaginou?
Imagina alguém, me desculpem a truculência do que eu vou dizer. Um filho que você tenha lavado os pés, untado, uma filha, você tenha vestido uma meinha. Alguém vai colocar um cravo e pregar numa cruz. E o Senhor Deus somente olhando. Mas Jesus, firme. Aleluia. A glória dos pés ungidos não impediu ele de lavar os pés dos discípulos. E agora ele diz aqui: um de vocês vai me trair. Sabe o que eu acho interessante, irmão? O cuidado de Jesus por Pedro. Jesus estava ensinando a Pedro, principalmente porque ele fala lá no final: Pedro, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Ele não disse para Pedro: Pedro, julga teus irmãos, acha os defeitos dele. Ele falou: não, confirma. Sabe o que significa isso? Jesus estava dizendo lá atrás: eu não vou discutir com Pedro aqui, mas eu vou me colocar. Ele está querendo mandar em mim, mas eu vou dizer para ele com carinho que eu preciso lavar os pés dele. E agora, com essa resposta, quando Pedro pergunta para João, pergunta para Jesus: quem é que vai trair? Jesus falou: para João, aquele que eu der o bocado molhado. João certamente contou para Pedro depois. Mas da mesma forma que eles não entenderam quando Jesus lavava o pé, também não entenderam porque Jesus fez isso. Porque Jesus estava dando o bocado molhado significa: você é meu amigo, eu gosto de você. Deu exatamente para quem ia trair. Jesus lava pé, Jesus cuida de traidor. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque Jesus ama o bom, Jesus ama o ruim. Você está entendendo já? É por isso que ele é tão lindo. Não existe outro líder no mundo, nunca existiu, nem pai, nem mãe, nem pastor, nem ninguém que seja como Jesus. Ninguém nos faz feliz como Jesus. E vou dizer mais, irmão. Jesus estava evitando ali uma briga feia, porque Pedro era bravo. E se ele soubesse, dizia o pastor Carlos, que falou recentemente até desse assunto, se por menos do que isso o soldado estava só acompanhando os magistrados, ele cortou a orelha porque ele veio prender Jesus junto com os outros. Imagina se ele soubesse que estava no meio dele, era o irmão dele, companheiro de monte, que ia trair Jesus. Ele tinha voado no pescoço de Judas ali mesmo. Mas Jesus não faz confusão entre irmãos. Jesus não é desses. Jesus mata tudo no peito, segura tudo sozinho. Ele sabe, mas não conta. Aleluia. Só conta para quem está preparado. E aí não tem segredo. Você está me entendendo? Ah, se eu fosse você, Jesus diz: olha, vai trair, mas não conta para ele não, porque não está preparado ainda. Eu amo esse camarada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe como é que é o nome disso, irmão? Fidelidade e infidelidade. Jesus é fiel, mas nós somos infiéis. Mas nessa noite, daqui a pouco nós vamos participar desse pão, não como infiéis, porque Jesus está falando conosco. Nós vamos ser fiéis. Você quer ser fiel a Jesus? Ele disse o seguinte, quando alguém lhe perguntou: Senhor, como é que eu sei que eu fiz bem ao Senhor? Quando você fizer um dos meus pequeninos. Aleluia. Tem alguém aí que está dando trabalho que você conhece? Eu não estou mandando compactuar com o pecado, não, senhores, mas amar pessoas. Eu amo vocês, irmãos, de coração. Eu gostaria tanto que vocês amassem também os seus irmãos e orassem por ele e aos seus pais, para que o evangelho de Jesus salve não apenas você, mas a tua família. Ah, mas eu tenho um parente que é adúltero. Ama. Em todo tempo ama o amigo. Para angústia é que nasce o irmão. Vai chegar o momento de você fazer como Jesus fez aquela mulher adúltera. Mulher, não peca mais. Vai estar diante de você. Pastor, tem alguém que é homossexual? Ama.
vai chegar o momento em que a palavra de Deus, através da tua vida, trará uma chance de salvação a essa pessoa. Pastor, mas é ladrão, me feriu, roubou o que era meu. Jesus lavou os pés e Ele nos chama a ser cristãos. Você está me entendendo? Ah, se você entender, a sua família, quem estiver aí do teu lado, ama a mulher que está do seu lado, ama o homem que está do teu lado, mulher, ama o teu filho, filho, ama o teu pai, igreja, ama o seu pastor, pastor, ame a igreja, amemos uns aos outros, e o amor de Jesus vai fazer, sabe o quê? Vai expulsar o inimigo de perto de nós, e ele vai sair correndo, e a glória do Todo-Poderoso vai continuar se derramando sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos uma razão para estar aqui, irmãos. Sabe qual é a razão para estar aqui? É isso mesmo. O mundo tem que olhar para você e dizer: ué, é Jesus? Bom, não pode ser, mas deve ser crente. Mas que pessoa boa, que pessoa justa. Mesmo quando você diz: não faça assim, não peques mais, eles vão pensar: essas palavras são de Jesus, essas palavras são dos céus. E aí então, você vai ter parte com esse pão, você vai ter parte com esse cálice, você vai sentir a glória do Senhor na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu devo viver como luz. Sabe por quê? Porque o que me espera é muito grande. Eu quero finalizar dizendo isso. Por que Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer, não fugiu? Por que Ele carregou a cruz pela via dolorosa? Por que Ele apanhou por nós? Foi esbofeteado e não desistiu? Porque Ele tinha um chamado, e Ele confiava no seu chamado. Ele disse: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo. Em nome de Jesus, eu quero perguntar para você: para que foi que você veio ao mundo? Aleluia, glória a Jesus. Eu sei, eu vim para cuidar do povo de Deus, para amar o povo de Deus, para mostrar para minha família o caminho dos céus, arrastar minha esposa, dizer: o caminho é aquele. Eu não vim para comer, beber, enriquecer, eu vim para honrar o nome do Senhor. As demais coisas faz parte, mas eu sei quem tenho crido. E não é aqui, mas eu estou falando porque eu quero falar da minha pessoa, mas você vai pensando sobre você. Eu sei que quando abrir a boca, a primeira palavra, a primeira ideia vai ser o meu Jesus. Eu vou honrar o nome dele. Antes de trocar de casa, é Jesus que vem na frente. Antes de trocar de carro, é Jesus que vem na frente. Antes de uma viagem, é Jesus que vem na frente. E você? Não adianta apenas comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente. Coma o pão e beba o cálice, sentindo parte de Jesus. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Sabe por quê? Porque quem confia no seu chamado, o chamado arrasta. Eu vou dizer de novo: o chamado na vida de um homem, de uma mulher de Deus, arrasta ele. Eu vou dizer outra vez. Eu acho que muita gente pode não ter compreendido. O chamado te arrasta. Se você entra para ser lixeiro, você vai ser o lixeiro conhecido em propagar a palavra de Deus, em ser Jesus ali. Se você entrar para ser segurança, você é o segurança, o irmão, é o crente. Se você for o médico, você vai ser o irmão, o crente. Nós tivemos uma igreja agora lá em Guarapari, e ali tinha promotor, médico, só gente da alta. Só gente da alta. Não tem tanta gente quanto aqui, mas só gente da alta sociedade. Mas está aqui minha esposa que viu muito bem.
Irmãos, que simples falar de Jesus ali. E eu falei pensando que ia vir um ou dois, porque o Senhor me mostrou algumas pessoas, eu falei, chamando para que chegassem e se humilhassem diante do Senhor. Vieram 2 ou 3, filha? A igreja toda. E Deus fez milagre. Era oficial da marinha, era médico, ele falou, o Senhor fez isso comigo, o Senhor fez isso comigo. Sabe por quê? Porque o chamado arrasta, o chamado muda. É a presença de Jesus. Pode ser Pedro, pode ser Tiago, pode ser João. Eu disse aqui que não estava nenhum na crucificação de Jesus, mas eles fizeram a diferença. Sabe por quê? Porque quem tem Jesus tem tudo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amigo, a que viestes? Jesus sabia que Ele queria me comprar. E Ele foi até o fim. Jesus sabia que Ele queria te comprar. E Ele foi até o fim. Agora nós estamos aqui, nessa noite, para dizer a Ele o quanto nós amamos. Para falar para Ele o quanto nós o queremos. E eu quero te convidar a que você fique de pé. Grave essa palavra. O que eu faço agora, você não está entendendo. Por que Jesus está fazendo isso, dando um bocado molhado? É a chance, irmãos. Jesus deu o bocado molhado, era a chance de Judas, até aquele momento, se arrepender. Porque se Judas fosse inteligente, ia dizer, peraí, eu estou traindo o homem. Ele me deu o bocado que se dá para um amigo. Você está entendendo? Mas quando Jesus falou para ele, o que você tem que fazer? Faz logo. Ah, irmão, 2 coisas podiam ser feitas ali. E nós temos essas 2 oportunidades nessa noite aqui nesse lugar. Primeira oportunidade, sair para trair. Foi o que ele fez. Já que eu tenho que trair, eu estou entupido até aqui. Sujo, sujo e meio. Havia um ditado antigo que dizia, barco perdido, bem carregado. Já que vai afundar, afunda com tudo. Mas ele poderia ter uma segunda opção. Jesus, me perdoa. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu acabei de vender você para os principais dos sacerdotes. Tem um sem número de soldado que vai te levar, Jesus. O Senhor vai ser preso. O Senhor vai ser morto. A cruz te espera. Eu vou adiantar para vocês, conhecendo o meu Jesus, o que Jesus faria. Filho, eu te perdoo. Convém que o Filho do Homem vá. Eu vou mesmo. Mas você vai ficar junto comigo como discípulo. Você vai ser lembrado como discípulo que se arrependeu, mesmo tendo traído Jesus. Aleluia. Eu estou falando para pessoas aqui nessa noite. Aleluia. Você tem 2 oportunidades. Ou glorifica Jesus, pede perdão a Ele, ou sai e a semana que vem é outra coisa. Mas eu sei que quem está aqui nessa noite quer glorificar o nome do Senhor Jesus. Tem um lugar no céu para você, querido. Aleluia. Não venda a tua paz, a tua salvação por nada. Querido, querida de Deus, não troca por uma palavra maldita, por um negócio, por uma casa, por um carro, por um serviço. Não troca. Eu estou vendo que aos poucos está chegando mais irmãos e vindo até nós. Nós tivemos um bom número de irmãos aqui pela manhã. Estamos aqui outra vez com um bom número de irmãos à noite. Mas vou dizer para vocês, aleluia, glória a Jesus. Vocês não têm ideia dos milhares de milhares que seremos. Mas cada um de nós, Deus tem reservado uma bênção, e a bênção é grande. Aleluia. E nós vamos agora glorificar o nome do Senhor. Nós vamos emitir aos céus, como prova do nosso amor por Jesus,
Quem estiver em pecado, vai agora, em nome de Jesus, dizer: Senhor, me perdoa. Quem estiver em litígio com o esposo, com a esposa, você vai, em nome de Jesus, dizer: Jesus, eu sei que eu estava para te trair, mas o Senhor me deu o bocado molhado. O Senhor me ensinou que eu tenho que lavar os pés, e eu me arrependo. Eu quero ser a pessoa que o Senhor salvou nessa noite. Eu quero ser a vida que o Senhor mudou a história na noite desse dia. Aleluia. Eu não sei se é alguma coisa a respeito de alguém, mas eu e você vamos agora mudar a nossa história. Vamos lá. Eu não sei como é que está a mente cheia, o que viu no celular, o que colocou na mente, como é que está aí. Mas em nome de Jesus, é noite de perdão, é noite de transformação. Você pode começar falando com Jesus. Se tiver vergonha, pode orar em espírito. Aleluia. Glória a Jesus. O irmão aqui dobrou o joelho, que bonito. Não que todos precisem fazer, mas se você tem confiança em falar, fale. Não se preocupa não, sabe por quê? As potestades vão ouvir e vão saber que perderam a batalha. O inimigo estava em volta querendo te laçar, mas o Senhor, Ele disse: tem problema não, eu estou com você, eu te dou o bocado molhado. Eu gosto de você, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Então glorifica o nome do Senhor. É noite de vitória, é noite de bênção, é noite de festa. O inferno está sendo frustrado, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre nós. O Senhor levanta sobre nós o seu rosto. O Senhor vem nos dando a paz. O Senhor vai nos transformando e nos ensinando a ser cristãos. Ó Pai, em nome de Jesus, aqui estamos na Tua presença, meu Pai. Ai, como é gostoso sentir a Tua presença, Jesus. Como é gostoso poder glorificar o Teu nome, chorar na Tua presença, falar contigo. E como aquela mulher, eu não sei a razão, mas ela estava ali dando o seu melhor, lavando os Teus pés, porque ela sabia que valia a pena estar diante de Jesus, tocar os pés do Criador da vida, daquele que ressuscitaria ao terceiro dia, daquele que hoje está entronizado. Aquela mulher dorme, Senhor, mas o Senhor está acordado, velando pela alma dela, para chamá-la para ocupar o seu lugar naquele dia. E Pedro, também, meu Senhor, ele já dorme e descansa no Senhor, mas o Senhor não dorme, e o Senhor está pronto para se levantar e chamar o teu amigo pelo seu nome. E nós aqui estamos, meu Pai. Não sei quanto tempo mais viveremos, mas nós sabemos que o Senhor vive, e nós queremos, ó Pai querido, te amar e te dizer que o Senhor é tudo na nossa vida, que nós reconhecemos que a coroa de espinhos na tua fronte, na tua linda face, a culpa é minha. Senhor, eu quero declarar diante das potestades, diante da tua igreja, que a dor que o Senhor passou, carregando a cruz até o Calvário, na verdade, a dor era minha, mas o Senhor nos livrou, e nós aqui estamos para glorificar o teu nome, para cantar louvores ao teu nome, para te agradecer dos chicotes, das bofetadas, mas o Senhor serenamente suportou por mim, e hoje mais uma vez, o Senhor está aqui para nos observar, tomar parte nesse pão, tomar parte desse vinho e dizer que o Senhor é Deus, o Senhor comanda as nossas vidas. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo louvor e toda adoração. Transforma, pois, as nossas vidas, limpa-nos do vil pecado, limpa-nos de todo erro, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aproveitando a vossa disposição.